Sejam bem-vindos, bom dia. Hoje eu queria conversar com vocês sobre... Oi, Adriana. Sobre José de Arimateia. Quais são as informações que você tem sobre José de Arimateia? Aí você fala, nossa, Fernanda, José de Arimateia tem a ver com a morte de Jesus. Foi ele que emprestou o túmulo, né, para Jesus. E aí a gente conhece a história de José de Arimateia nesse ângulo aí, né? Nesse ângulo de que... Esqueci de deixar aberto no texto aqui, gente. Eu vou falando com vocês e vou abrir. Nesse ângulo de alguém que apareceu ali depois da crucificação e cuidou do corpo de Jesus, né? E colocou no túmulo dele. João 19:38 está registrado. Temos esse registro. Mas eu queria muito falar um pouquinho sobre José de Arimateia hoje com vocês e dizer para você que você é a estratégia de Deus para o mundo, tá? Hoje minha referência para... Oi, Edna! Saudade, querida! Beijo! Quero trazer para você um pouquinho sobre a vida de José de Arimateia, mas eu queria trazer para você essa visão de que você olhasse para a sua vida hoje e percebesse o quanto que o lugar que você está é um lugar que é estratégico para você ser bênção no mundo, né? Para você ser o braço de Deus neste mundo, né? José de Arimateia, eu fui dar uma pesquisada agora de manhã, dar uma lida. Foi uma pesquisa bem rápida, não foi nada aprofundado, mas eu espero acrescentar aí no seu conhecimento. José de Arimateia, ele era um homem rico, foi um homem rico. Ele era um senador que participava, ele era um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio era o colégio um dos colégios mais altos de magistrados do povo judeu e que formava a suprema magistratura judaica. Esse colegiado tinha o poder de condenar Jesus à morte ou de salvar, né, de absolver Jesus, né? Então, José de Arimateia, ele era alguém que estava inserido nessa realidade de governo da época, né, das leis da época. E a Bíblia relata aqui em João 19:38 que José de Arimateia era um discípulo secreto de Jesus. Você imagina, ele era um discípulo secreto, ele participava de um grupo que poderia condenar Jesus à morte ou poderia absolver Jesus. E ali naquele lugar secreto estava ele e estava Nicodemos também, que cria em Jesus. Mas na Bíblia não fala que Nicodemos foi discípulo de Jesus. Fala que apenas José de Arimateia foi discípulo de Jesus. Você imagina que ele estava ali secretamente como discípulo de Jesus, vendo tudo aquilo acontecer e não fazer nada. Assim, não ter força, não ter poder. Apesar de tanto poder, ele era sozinho ali naquele lugar e não tinha força para impedir todo o sofrimento que Jesus ia passar. Mas José de Arimateia, ele foi estrategicamente escolhido por Deus naquele lugar. Talvez você pense assim, não é verdade, ele deu o sepulcro dele, ele era dono do sepulcro e deu o sepulcro dele para colocar Jesus. Não foi tão simples assim, não foi só isso. Porque o momento em que José de Arimateia chega na frente aqui ó, versículo 38, depois da morte de Jesus, fala assim, algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus e Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Eu só queria trazer uma informação para você, caso você não saiba, que se José de Arimateia não tivesse feito isso, ele estava preocupado, temeroso com porque o povo estava muito irado, o povo estava muito revoltado e a grande massa, né, com os nervos à flor da pele, poderia fazer estragos maiores ainda com o corpo de Jesus. E pior, se José de Arimateia não tivesse feito isso, hoje nós não teríamos como falar do túmulo. Hoje nós não teríamos como falar do túmulo vazio. Hoje nós não teríamos como ter acesso a ir lá
em Israel visitar e ver o túmulo vazio de Jesus. Porque eles juntavam, pegavam tudo em carroças e jogavam tudo no lixão, os corpos todos juntos. Era um amontoado de cadáveres. Então, tinha um lugar de jogar esses corpos. E Jesus, se José de Arimateia não tivesse tido essa atitude, não tivesse sido colocado por Deus estrategicamente neste lugar, Jesus tinha sido jogado, talvez totalmente em pedaços, né? Que ele estava com medo dos judeus pegar e fazer coisa pior, né? Com o corpo de Jesus. Ele poderia ter sido jogado no lixão, cheio de cadáveres, que tinham passado ali pelo mesmo Calvário, pelas aquelas cruzes, né? Tinham jogado no mesmo buraco, no mesmo bueiro, mas não. José de Arimateia, ele foi estrategicamente colocado ali naquele lugar de governo, naquele lugar, para que no momento em que fosse crucial, para que ele fosse usado por Deus, ele estivesse no lugar certo, na hora certa. Então, às vezes, tinham pessoas que sabiam que José de Arimateia, ele era um discípulo oculto. Eu não sei, eu fico só imaginando. Talvez as pessoas falem assim, nossa, ele está lá com aquele poder e não faz nada. Talvez você esteja num lugar, na sua vida, na sua história, onde você acha que você não é relevante, que você não é tão importante, que você poderia estar fazendo mais e não está fazendo por Deus, para Deus, e você às vezes se sente impotente, às vezes você fica comparando a sua vida, a sua história com a vida de outras pessoas, você fala, eu queria ser mais crente, eu queria ser fiel igual fulano, eu queria ser cheio do Espírito igual ciclano. Eu só queria dizer para você que assim como Deus escolheu José de Arimateia numa condição de discípulo secreto, quando foi a hora de José de Arimateia cumprir o propósito dele, para o qual ele foi gerado desde o ventre da mãe dele, Deus já tinha esse propósito na vida dele. Ele não teve medo, ele se manifestou, ele se posicionou. Teve consequências desse ato de José de Arimateia. Só que quando chegou o momento dele cumprir o chamado dele, o dom dele, usar ali de toda a influência que ele tinha, quando chegou o momento certo, ele usou. Ele foi fiel a Jesus, ele não negou Jesus, ele cuidou de Jesus. Ele fala que ele tirou o corpo de Jesus, envolveu em linho, que era um tecido caríssimo, cuidou ali, a família... fala que a família de Jesus sabia onde ele tinha sido enterrado, os amigos sabiam onde ele tinha sido colocado. Jesus não foi jogado numa vala de lixo como um indigente. Todas as características, tanto todas as características quanto do corpo dele, quanto da dignidade, da honra, foram preservadas, cuidadas por causa de José de Arimateia. Porque José de Arimateia estava no lugar certo, na hora certa, ali naquele ponto crucial, onde ele foi amplamente usado por Deus. E o dom, a estratégia que foi usada por José de Arimateia foi na hora certa. E não beneficiou somente a ele, porque ele... Imagina o conforto e o consolo de saber que Jesus, mesmo depois de morto, foi cuidado, foi protegido o corpo dele, foi garantida a segurança do corpo de Jesus. E ele ter a honra de ter Jesus como o primeiro a usar a sua tumba, o seu sepulcro, porque nunca ele construiu e ninguém tinha usado ainda. Jesus foi o primeiro a usar. Quanta honra ele sentiu naquele momento. Cuidou, protegeu o corpo de Jesus. Aquilo não trouxe uma alegria só para ele, um benefício para ele dessa honra. A honra que José de Arimateia sentiu atingiu o mundo inteiro. A atitude de José de Arimateia, a entrega que ele deu a Deus, hoje alcança a mim e a você. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. O Espírito Santo de Deus derrama sobre cada um de nós uma estratégia, um dom. Então, no momento certo,
Deus vai usar da estratégia para o qual você foi criado, para o qual você nasceu. E o que você fará em nome de Jesus, e por causa do Espírito Santo de Deus, vai beneficiar não só você, mas vai beneficiar o mundo. Então hoje eu quero dizer para você, você é um presente de Deus para o mundo. Você é o amor de Deus em movimento. Talvez você olhe para a sua vida, você acha que você não é grande coisa, que você poderia realizar coisas maiores. E às vezes você se sente tão pequeno, se acha inútil, às vezes você fala, poderia fazer mais, eu poderia. Você não poderia. E eu queria dizer para você o seguinte, cada um foi colocado nesse mundo estrategicamente, para no momento certo, derramar algo sobre as pessoas, derramar algo sobre o seu caminho, que vai beneficiar muita gente. José de Arimateia não teve, acredito que no momento que ele pediu o corpo de Jesus para Pilatos, para cuidar, para proteger, para que ninguém fizesse estrago no corpo de Jesus, mais do que já tinham feito, para que Jesus não fosse jogado no lixão de cadáveres, como indigente, como alguém que fosse jogado ali e fosse descaracterizado todo na sua aparência, na sua dignidade e honra, né? E José de Arimateia teve esse gesto. Ele não tinha ideia de que ele estava fazendo algo tão grandioso. Hoje eu e você podemos olhar para a história e dizer, o túmulo está vazio. Porque José de Arimateia, na hora certa, no momento certo, se manifestou e se posicionou para o chamado, para a estratégia, para o lugar, o momento dele agir. Então, às vezes, eu queria dizer para você que você é precioso, você é preciosa. E o que Deus derramou na sua vida, talvez ainda você não teve a oportunidade de manifestar, mas vai chegar o momento certo. Tem alguém que diz assim, alguém disse, eu não tem como eu dar crédito, fala assim que todo mundo que nasce, em algum momento da sua vida, tem 15 minutos de fama. Eu não sei se isso procede. Mas vendo aqui a vida de José de Arimateia, sabendo que ele era alguém que não precisava de nada, ele era rico. Ele não precisava de influência porque ele era influente. O que ele precisava era de salvação e ele encontrou salvação em Jesus. E ele se manteve secreto ali. Assim, é porque ele era medroso, é porque ele não tinha coragem. É porque não era momento dele se manifestar. A forma ali secreta que ele estava era estratégia de Deus. Porque quando foi o momento certo, se ele fosse medroso mesmo, se ele não amasse Jesus de verdade, se ele não tivesse aceitado a Jesus de verdade, ele deixaria acontecer o que fosse, porque ele correu risco. As pessoas, depois da morte de Jesus, muitos foram perseguidos e presos. Eu não sei o que aconteceu com José de Arimateia. Se ele foi preso depois, alguns falam que ele foi preso depois por causa disso, né? Porque acabou que ele se revelou como discípulo de Jesus, mas eu não sei onde fala isso na Bíblia. Mas eu só sei disso, que José de Arimateia era alguém precioso para Deus, no lugar certo, na hora certa. E a atitude de José de Arimateia abençoou as pessoas da família. Olha o conforto da família, saber que Jesus não foi jogado junto com vários outros corpos, que Jesus foi cuidado, foi protegido, foi guardado por Deus através da vida de José de Arimateia. E se hoje eu e você podemos falar que o túmulo de Jesus está vazio, é porque José de Arimateia foi obediente, porque ele foi estratégico na história. Então, eu quero trazer isso para você. Porque muitas vezes nós negligenciamos o dom que Deus coloca em nós, porque nós não achamos que é um dom, é uma estratégia. Ah, eu não tenho dom de nada. Ah, eu não sei que eu nasci para ser. Deus não jogou você aleatoriamente aqui neste mundo. Deus tem algo muito,
muito especial para realizar na sua vida, que vai abençoar não só você, mas vai abençoar e beneficiar todos, todos. Quem sabe até a história, como José de Arimateia, porque ele não tinha noção de que o ato dele entraria para a história. E talvez você não saiba disso, mas o que Deus criou você para ser e fazer neste mundo é algo que talvez não impacte a história e o mundo, mas vai mudar a realidade de muita gente. Gente que você nem sabe que vai ser impactado por causa das suas ações, por causa do seu testemunho. Então, lá em 1 Timóteo 4,14 diz: não negligencie o dom que há em ti. E quando você para ficar comparando sua vida com o das outras pessoas, seus dons com os dons dos outros, quando você diz que você não é útil, quando você diz que você não presta para nada, quando você olha e não dá valor para a sua vida, eu quero dizer para você que você está negligenciando, que você está desprezando o dom que há em ti. O maior dom que Deus colocou para você é a sua vida. Ele te deu o dom da vida e no momento certo, estrategicamente, você vai abençoar extremamente a vida das pessoas. Mas às vezes o inimigo das nossas almas coloca muita culpa. Você fala, mas olha só, eu não sou nem digna de pronunciar o nome de Deus. Eu fui uma rosa muito espinhosa. Eu já maltratei muita gente, eu já fiz tanta coisa errada. Eu tenho vergonha de falar de Deus. Eu não sou digna. Eu queria dizer para você que ninguém é digno. E nós temos mesmo que nos envergonhar das coisas erradas que nós fazemos. Mas Jesus levou sobre ele todas as nossas culpas. Ele nos perdoa de todo o nosso pecado, de toda a nossa negligência. E muitas vezes carregando culpas de coisas pesadas e erradas que fizemos, nós deixamos de viver o propósito de Deus, porque nós ficamos adiando. Quando eu ficar mais puro, quando eu ficar mais crente, quando eu ficar... Eu não me sinto puro para poder fazer coisas para Deus, porque eu fiz tanta coisa errada, eu não sou digno de pisar numa igreja. Mas a igreja é o lugar das pessoas doentes, sabia? O que tem de gente doente dentro de uma igreja, você precisa achar um fofoqueiro, pode ir que está lá na igreja. Você precisar de alguém desonesto, pode ir que está na igreja, porque está tudo ali que estão os enfermos, ali que é o lugar de cura. Porque Jesus fala assim, olha, eu vim para aqueles que são doentes. A igreja é para cuidar dos doentes. Quem não está doente não precisa de médico. A Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora, que nós vamos brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Ou seja, quando a gente se tornar perfeito, a gente já está no céu com Jesus. Porque lá que é o lugar onde não tem choro, não tem dor, não tem pecado, não tem tristeza. É lá que é o lugar dos santos, dos puros, de coração, de alma, e que foi ali, não peca mais. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, nós temos um legado, nós somos estratégia de Deus. Você é estratégia de Deus no seu trabalho, você é estratégia de Deus na sua casa. Sabe, você é o melhor funcionário que a sua empresa poderia ter. Então haja como um melhor funcionário que Deus te colocou ali. Você é a melhor mãe que seus filhos poderiam ter. Então haja como a melhor mãe que você poderia ser. Você é o melhor pai que seus filhos poderiam ter. Então haja de acordo. Ah, mas eu sou errado demais. Mas Jesus te justifica, Jesus te perdoa. Ele carregou sobre ele todos os seus pecados, suas culpas. Você é a estratégia, você coloca a mão no seu coração e fala, Pai, me mostra onde é que o Senhor me quer que eu haja, quer que eu faça. Eu quero cumprir o que o Senhor determinou para a minha vida. Quantos anos José de Arimateia passou sendo um discípulo secreto? Mas era estratégia de Deus. Do nada apareceu, imagina quantas pessoas surpresas. Falaram, mas quem é esse homem? Ah, era discípulo de Jesus. Ué, eu não conheço, nunca vi. Tá, mas não interessa, ele está cuidando, ele está protegendo Jesus, está cuidando, está ótimo. Tem pessoas que nem ligaram de saber que José de Arimateia era um discípulo de Jesus. Teve pessoas que ficaram surpresas, teve pessoas que ficaram impactadas. Eu só sei que a atitude de José de Arimateia abençoou e protegeu esse legado de Jesus, essa história
Sabe, nós temos onde ir hoje visitar um túmulo e ver que está vazio, porque José de Arimateia obedeceu. Então hoje eu quero dizer para você, você é a estratégia de Deus no lugar que você está. Onde você trabalha, onde você estuda, você é a estratégia de Deus. E se você tendo essa consciência de não negligenciar o dom que você tem em Deus, não se preocupe. Quando chegar o momento de você fazer o que você precisa fazer, você vai fazer. José de Arimateia não teve medo, no momento certo. Não importava o título, não importava a riqueza dele, ele desafiou tudo. Pronto para morrer, caso Pilatos se irritasse com ele com esse pedido, ele poderia ter sido morto. Mas ele foi e usou ali a posição dele, o acesso que ele tinha a Pilatos e falou, eu quero o corpo de Jesus, eu quero cuidar do corpo de Jesus. Então, onde você está inserido é estrategicamente. E eu queria só dizer para você, para terminar essa live, 1 Coríntios 12, 7. Diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito com a finalidade de beneficiar a todos. Então, tudo que Deus derrama na sua vida não é para benefício apenas seu, é para benefício de todo mundo que te cerca. E para beneficiar pessoas que você talvez nunca vai conhecer. José de Arimateia não tem ideia de quem seja eu ou quem seja você, mas ele abençoou a nossa vida porque ele deu uma como é que fala? Ele participou da história linda de Jesus, da trajetória, ele participou e nos abençoou com a participação dele. E José de Arimateia não tem nem ideia quem seja Fernanda, quem seja eu, quem seja você. Então, aqui em 1 Coríntios 12, 7 fala, cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo com a finalidade de beneficiar a todos. Deus nunca derrama sobre você, fala derrama, que ele derrama graça, ele derrama perdão, ele nunca coloca coisas em você para beneficiar apenas você. Então você está estrategicamente colocado por Deus neste lugar que você está hoje, para que você manifeste o poder dele e a graça nesse mundo. Em nome de Jesus, como diz lá em 1 Timóteo 4,14, não negligencie, não despreze o dom que há em ti. Assim como José de Arimateia foi estratégico na história de Jesus, você é estratégico na sua história e na história de muitas pessoas para ser o amor de Jesus em movimento neste mundo. E resposta de Deus para as pessoas. Resposta também, como diz meu pastor, eu gosto muito dessa frase, nós somos resposta às necessidades do mundo. Então, estrategicamente colocados e estrategicamente abençoando pessoas, abençoando a muitos. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque mesmo não merecendo, mesmo não sendo dignos, o Senhor nos torna dignos, nos justifica para estarmos no lugar onde o Senhor estrategicamente vai nos usar. Quantas vezes o inimigo das nossas almas quis nos colocar debaixo de medo, debaixo de culpas, para não exercer o dom que o Senhor nos deu. Mas em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo mude o entendimento dos meus irmãos, para que eles entendam que nós, cada um de nós, somos um presente do Senhor para este mundo. E estamos colocados estrategicamente para abençoar e para enriquecer de graça e misericórdia a vida de muitos. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero agora ministrar cura sobre qualquer enfermidade que você tenha no seu corpo ou na sua alma. Se você tem correntes aí aprisionando suas emoções, deixando as suas emoções doentes, que em nome de Jesus você seja liberta, essas correntes sejam quebradas e você tenha as suas emoções saudáveis, curadas em nome de Jesus. E seja a estratégia de Deus para este mundo. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.